das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Cante querido, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Vamos cantar com o coração. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és o e ao teu nome clamarei. Obrigado, Senhor. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Santo é o teu nome. Eu vou fugir um pouco do script aqui. E eu quero fazer um agradecimento ao Senhor e aos irmãos que oraram pela Laura.
Não tem como se emocionar, irmãos. Mas Deus foi grande e eu recebi todo o carinho e apoio dos irmãos em oração, em ligações, em mensagens que fortaleceram meu coração. Momentos difíceis todos nós passamos, né? E vamos enfrentar ainda mais na frente. Mas que o Senhor nos fortaleça e nos façamos aprender a cada etapa. Amém? Obrigada a todos, que Deus abençoe. Santo é o Senhor, aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual.
as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o nosso ser, Deus, Todo nós rendemos graças a Ti, Senhor. com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares Ao som do Teu nome, Senhor. ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, finado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus. Amém. Vocês podem assentar. Som. Graças e paz, irmãos. Paz em Cristo. Estamos em outubro, mês 10 de 2020. Em meio ao caos, e a igreja também passa pelo caos, mas a gente chegou até aqui, amém? Nós chegamos até aqui. Alguns não chegaram. Recentemente eu perdi uma prima minha no interior por conta da pandemia. Mas Deus deu a graça para que nós estivéssemos aqui, ou você certamente aí no seu lar. Deus é dono de todas as coisas, Ele controla a nossa vida, Ele que dá o ar que nós respiramos, o alimento para a gente. E eu acho que a gente poderia, tenho certeza, né? Vou trocar o microfone? Muito bom. Som. O problema era eu? Acho que não. Som. Vamos lá? Vou trocar o microfone, melhor, né? Trocar o cabo. Nelson, só porque você foi aceito hoje a membresia da igreja... Não, brincadeira. Nelson é bênção, hein? Enquanto a gente arruma o som aqui, mesmo de forma precária, com som... Lembrar que o Nelson agora ele é membro da IBCI. Hoje ele foi na Assembleia aceito como membro, que significa que ele tem mais direito a trabalhar ainda. Amém? Som. Agora sim. Obrigado, Nelson. Obrigado, Diego. Então, meus irmãos, chegamos no mês 10, né? Um ano difícil para nós, um ano difícil. Eu me recordo que, ao final de 2019, alguns irmãos estavam pedindo para que o ano terminasse. Lembra quanta gente morreu em 2019? Quanta tragédia, quanta coisa ruim aconteceu. Veio 2020, da noite para o dia, a pandemia, ela atinge a gente. Irmãos, tem um dado.
Existem igrejas que fecharam as suas portas durante o momento de pandemia e não vão abrir mais, pelo menos na nossa perspectiva horizontal, na nossa perspectiva humana. Igrejas que não tiveram recursos para se manter, que não conseguiram pagar o seu aluguel, que não conseguiram pagar lá o seu missionário, que não conseguiram arcar com as suas despesas. Muitas igrejas fecharam. Triste dor, muitos pastores ficaram sem condições de pastorear. Conheço um pastor amigo meu que ele precisou deixar a tarefa para poder vender comida, para entregar delivery, por conta da pandemia. E eu acredito que você também deve conhecer alguma história parecida, empresa que fechou, comerciantes que perderam seu trabalho, pessoas que faleceram. Então, um momento muito difícil para nós. Mas a gente sempre precisa lembrar que, apesar das dificuldades, Deus ele está controlando todas as coisas. E quando Deus dá uma resposta que a gente não gosta, a gente precisa lembrar que Ele controla todas as coisas. Quando Deus dá uma resposta que a gente gosta, a gente precisa lembrar que Deus controla todas as coisas. Então, nesse exato momento, Deus está controlando a nossa vida. Hoje, na nossa assembleia dessa igreja, e quem está um pouco mais próximo, sabe da nossa realidade financeira. Nós não sabemos como, na verdade, nós sabemos, né? Mas todos os compromissos financeiros da igreja, até o mês de setembro, foram honrados, inclusive o pagamento do SOS. Então, a nossa configuração hoje, por mais difícil que possa parecer enquanto Igreja de Cristo, mostra que Deus está nos abençoando, e louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por nós, louvado seja Deus pela Igreja Batista Central Itaquera, porque apesar de todas as dificuldades que nós temos na história recente dela, nós estamos aqui com as nossas portas abertas, falando de Jesus. A Elisângela hoje lembrou da filhinha dela, que ficou hospitalizada essa semana, chegou a ir para a UTI, mas para a glória de Deus, a Laura já está em casa. Se Deus quiser, vai atrapalhar o ensaio da equipe de louvor aqui na sexta-feira à noite. Amém? Se Deus quiser, vai dar trabalho para a gente aqui. Louvado seja Deus por isso. Nós precisamos lembrar de agradecer a Deus por isso. Nós precisamos lembrar também da mãe do Lúcio, que está com uma doença muito difícil, já uma doença muito avançada, e os médicos já desenganaram a mãe do Lúcio. Então precisamos orar por Lúcio hoje, nesse instante. Precisamos, meus irmãos, orar pela irmã Zenaide, pelo irmão Jaime, que essa semana liguei para eles estão também muito doentinhos. E existem outros pedidos aí no coração, e se você rapidamente quiser falar do seu pedido, esse é o momento para que a gente dedique um tempo de oração ao Senhor, para agradecer aquilo que Ele fez na nossa vida e também para pedir para que Deus entre com o seu socorro aos corações necessitados. Se você quiser se manifestar, esse aí é o momento. Qual que é o seu pedido de oração? Seu pedido de agradecimento? Por quem? Rodrigo, pelo seu sobrinho Rodrigo, que você sempre pede, ok? A sua prima, a sua irmã que vai fazer a cirurgia, que o Rodrigo teve, amém. Louvado seja Deus. Glória, hein? E vamos orar para que Deus dê a resposta certa para a sua irmã, amém. Quem mais quer compartilhar algum pedido? Ninguém mais? Seu irmão ficou 6 meses de cama. Amém. 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 Louvado seja Deus, irmã Creus. Amém. Agradecer a Deus por nossa vida, por nossa saúde, pelo nosso trabalho, por nossas famílias. Agradecer a Deus pela Igreja Batista Central Itaquera, né? Que tem abençoado a minha vida pessoal, né? Você quer uma bênção que essa igreja tem feito? Graças a Deus, por conta dessa igreja, toda a minha família está aqui. Olha que bênção, que bênção maior que essa, né? Às vezes a gente acredita que bênção é alguma coisa que Deus dá do ponto de vista material, e louvado seja Deus pela operacionalidade dessa igreja.
Agradecer a Deus porque Ele tem dado as ferramentas para a gente fazer o nosso curso de liderança à distância. Logo, logo essa injeção chega e aí Deus vai fazer com que a gente decole em nome do Senhor Jesus. Amém? Dedique um tempo em oração agora ao Senhor, com esses pedidos que foram colocados aqui e aquele que você tem no seu coração. Esse é o momento. Vamos orar? Um momento de oração silenciosa. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado, ó Pai Santo, por cada fala que foi colocado aqui hoje, ó Deus. Te agradeço pela vida da Elisa, ó Deus, bem como toda a sua família, por esse livramento que o Senhor deu a ela, ó Pai. Obrigado porque a Laura já está em casa. Deus, eu lembro aqui agora também, ó Pai Santo, da família do irmão Benício, ó Pai. Do Vinícius, ó Pai Santo, que está enfermo. Bem como também da irmã Maria, Pai, que o Senhor abençoe eles, continue também abençoando o Vitor, Pai. Abra a porta, Pai Santo, do mestrado para o Vitor, do teu servo. Abra portas para ele ao doutorado, que ele tanto quer fazer para poder te servir melhor, ó Pai. Deus, eu te agradeço pela vida do Nelson, Pai, que hoje se torna membro dessa igreja. Que o Senhor continue fazendo com que o Nelson continue sendo quem é. Obediente, simples, manso e atento à tua voz. Eu te agradeço, ó Pai Santo, pela vida da irmã Creuza, dessa diaconisa que está aqui, que apesar de todas as dificuldades, até que a idade apresenta, ela está aí firme e forte. Que o Senhor continue abençoando ela. Te agradeço pela minha vida, Pai, pela vida da Nicéia, da Tatá, do Gabriel, que recentemente arrumou um emprego. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem abençoado a minha família nessa igreja. Que o Senhor continue, ó Pai Santo, nos dando força e dando a tua porção e a tua alegria. Obrigado também, ó Pai Santo, pela Amanda, que agora também já está trabalhando, bem como a Aline também, que inclusive, ó Pai Santo, está na comissão de indicação. Que o Senhor abençoe a comissão de indicação, ó Pai Santo, para a diretoria do ano que vem. Abençoe a família, ó Pai Santo, do irmão João, da irmã Neide, de todos que estão aqui, Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus, nós lembramos do Paulo, que está lá nos Estados Unidos, com saudade da sua família. Que o Senhor abençoe ele, que ele continue ali trabalhando, que, ó Pai Santo, os Estados Unidos possam abrir logo as suas portas para que a Michele, junto com a Nenê, vá ao encontro, ó Pai Santo, ali do Paulo, em nome de Jesus. E até lá, Pai, vai curando essa saudade, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Te agradeço por todos que estão aqui, inclusive por aqueles irmãos que estão nos assistindo, ó Pai Santo, nesse momento. O Senhor visita cada coração, visita, Pai Santo, cada alma, cada dor. Eu te agradeço, ó Pai Santo, pela vida da Letícia, ó Pai, que está, ó Pai Santo, nesse momento aqui conosco. Seus olhos já estão brilhando novamente, ela tem perseverado no Senhor. Te agradeço a Deus pela vida dela, pela vida da irmã Maria, de todos, ó Pai Santo. Que o Senhor continue nos abençoando e dando a sua graça. E conforme nós cantamos, ó Pai Santo, o Senhor é o nosso Salvador, ó Pai. As ondas, ó Pai Santo, podem gritar, ó Pai, a terra pode tremer, Senhor, mas nós estamos firmes e convictos que o Senhor é Deus e que a sua graça é derramada sobre a nossa vida. Pai, visita, ó Pai, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa consolar o coração do Lúcio, Pai, da dona Eva, que nesse momento está hospitalizada, Pai. Visita o coração dela, Pai, dê a ela consolo, alegria, Pai Santo, que excede todo o entendimento. E Deus, o Teu Espírito Santo, Ele sonda os corações, conhece cada coração aqui. Todos aqueles perdidos que não foram verbalizados, aquele que eu também não lembrei, que o Senhor possa contemplar, ó Pai, debaixo da Tua graça, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém, Jesus. Amém, que Deus os abençoe. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Na caminhada de Jesus. Quer conhecer uma pessoa? Ande junto com ela, que na medida que você anda junto com essa pessoa, você vai conhecê-la, vai saber quem ela é. Na caminhada de Jesus. E a ideia aqui é que a gente caminhe com Jesus no Evangelho, para que a gente possa identificar o que é prioritário na nossa vida, o que Jesus pediu para que nós fizéssemos e como nós vivêssemos. É importante a gente conhecer Jesus, saber o que Ele falou, o que Ele pensou, o que Ele ordenou. E hoje nós vamos ver aqui uma experiência
que Jesus Cristo traz aos seus discípulos aqui no capítulo 14. Verso 22 do capítulo 14 de Mateus diz o seguinte: logo em seguida Jesus instou com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, e respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus, ele está aqui ensinando os seus discípulos a terem fé. E eu confesso, eu acredito que eu já falei isso aqui, pelo menos uma vez, que eu tinha muita dificuldade para poder entender o conceito de fé. Sempre eu ia lá no autor aos Hebreus, né? A fé é o firme fundamento, né? Das coisas que não se vê, enfim. E aí eu tentava fazer uma grande teologia em cima daquilo que de fato significava fé. Até que teve um determinado momento na minha vida que eu entendi que ter fé não é ter fé que tudo vai dar certo amanhã. Não é ter fé que amanhã eu vou acordar, vou tomar meu café e minha vida vai ser linda e maravilhosa. Aprendi que ter fé é você crer naquilo que a palavra de Deus diz. É crer naquilo que a palavra de Deus diz. Então, por exemplo, eu creio que eu sou salvo em Cristo, porque a palavra de Deus diz isso. Eu creio que a morte não tem poder sobre mim, porque a palavra de Deus diz isso. Eu creio que eu não tenho que investir nos tesouros dessa terra, porque eu tenho um tesouro maior no céu para mim. Eu creio que no ato contínuo que eu fechar os meus olhos, eu vou abrir os meus olhos e Jesus Cristo vai estar com os braços abertos para me abraçar. Vou conversar com Ele, vou bater um papão com Ele, vou conhecer o apóstolo Paulo, fazer perguntas difíceis para Pedro. Eu vou. E eu creio que o mundo de amanhã vai ser melhor do que o mundo de agora, porque a palavra de Deus diz isso para mim. Então, ter fé é você acreditar, não nas suas esperanças pessoais. Ter fé é você acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para você. Jesus Cristo estava ensinando os seus discípulos a terem o quê? Fé. Fé em quê? Que Ele de fato era o Filho de Deus, que Ele de fato era o Messias, que Ele de fato era quem Ele disse que era. Os discípulos eram bebês espirituais, eles estavam caminhando com Jesus já há algum tempo, de vez em quando eles acertavam, de vez em quando eles erravam. Pedro que o diga, né? Pedro de vez em quando acertava com Jesus, Pedro de vez em quando errava com Jesus, e na medida que Jesus caminhava com os seus discípulos, ele ia ensinando aos seus discípulos o que eram as questões do reino. E para entender as questões do reino, era necessário que os 12 olhassem para Jesus como Messias, como Filho de Deus. Para os irmãos terem ideia, os discípulos de Jesus Cristo, eles tiveram dúvida se de fato Jesus havia ressurgido ou não. Os evangelhos dizem isso. Jesus estava dizendo para essa turma o seguinte: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Quando Jesus morre, o que acontece? Os discípulos se dispersam
Tomé, ao ver Jesus Cristo, diz o seguinte: é você mesmo? Prova para mim. Eu não acredito que, de fato, você ressurgiu. Passou 3 anos com Jesus e mesmo assim duvidava da ressurreição. Mesmo assim não sabia que ele era o Filho de Deus, aquele que tinha poder para salvar as pessoas e poder para curar os corações. Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que nos salva, aquele que vem ao nosso socorro durante momentos de dificuldade. Você crê nisso? Você que está em casa também crê de fato que Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus, Ele é aquele que pode trazer consolo ao seu coração, é resposta para a sua existência. Quem é Jesus Cristo para você? Essa pergunta lá na frente, Jesus vai fazer. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para nós? O que nós entendemos sobre a pessoa de Jesus? Ou será que a nossa cultura religiosa faz com que a gente comece a olhar mais para as questões da igreja do que para Jesus Cristo? A quem você serve? Ao pastor, à igreja, ao ministério ou à pessoa de Cristo? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Salvador? Você crê de fato que Jesus Cristo morreu na cruz por você? Você crê de fato que Jesus Cristo, se Ele desejar, conforme o seu eterno conselho, Ele pode ir ao encontro das suas necessidades, das aspirações do seu coração? Era o que Jesus Cristo estava aqui ensinando os discípulos, durante esse momento que a gente acredita que é um momento emblemático, onde Pedro anda sobre as águas. Se você dá uma olhadinha um pouquinho antes do capítulo 14, você vai ver que algumas coisas aqui acontecem. O João Batista, primo de Jesus, ele é preso, e na cadeia ele perde o quê? A cabeça. Jesus não podia ter livrado João Batista? Claro que podia ter livrado João Batista. Ou será que existia alguma coisa que Jesus Cristo não podia fazer? Não. Jesus Cristo pode fazer todas as coisas, como fez antes e pode fazer agora, mas existe um plano na vida de cada pessoa, e existia um plano na vida de João. E João, ele tinha perdido a sua vida. Pouco mais atrás, Jesus Cristo ainda vai falar com seus discípulos acerca de alguns valores do reino. Vai falar sobre a parábola do tesouro, a parábola da rede, a explicação da parábola do joio e do trigo. Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma lavoura de joio e trigo. Existe na internet um vídeo muito interessante. Para nós que não é da roça, como eu, né? Existe um vídeo muito interessante que fala sobre a diferença entre o joio e o trigo. Depois dá uma olhadinha lá. São 2 plantas que têm a mesma cara, a mesma aparência. O trigo, ele nasce, ele cresce, e quando você vai debulhar o trigo, a palha cai e ficam as sementes do trigo na sua mão. O joio, quando você aperta, só tem o quê? Palha. Ele só tem aparência, que tem algum conteúdo, mas ele, na verdade, é seco. E Jesus vai ensinar essa parábola aos seus discípulos, dizendo que no reino de Deus existe muito joio, que tem cara de trigo. E às vezes a gente fica espantado, mas pastor, eu não acredito naquilo, não é possível que aquele homem ou que aquela mulher fez isso. Claro que é possível, porque Jesus Cristo já nos alertou sobre todas essas coisas. Aí, um pouquinho mais de contexto, eu lembrei isso na semana passada. Jesus Cristo, no capítulo 13, ele vai ensinar a igreja sobre a necessidade de nós ficarmos atentos com relação à astúcia do diabo em tirar de nós a palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Apesar dos meus erros aqui na frente, de português, apesar às vezes das minhas esquisitices, apesar de todas as coisas, por incrível que pareça, sabia que Deus ainda fala através de mim? Porque esse é o milagre de Deus. Esse é o milagre do Pai, fazer com que os homens pecadores sejam instrumentos da sua palavra. E Deus não me usa só não, viu? Deus usa você também, que tem o Espírito Santo de Deus. Deus fala através de qualquer pessoa que um dia teve a sua experiência com Jesus. E às vezes, por conta da cor da minha camisa, ou por conta de um som, ou por conta de um barulho externo,
Às vezes, por conta de qualquer outro problema, nós perdemos a porção de Deus ao nosso coração. E Jesus Cristo, Ele está ensinando os discípulos lá acerca de todas essas coisas. Agora, aqui no capítulo 14, Jesus Cristo começa a mostrar algumas coisas em prática aos seus discípulos. E uma delas é a seguinte, vocês são a resposta para a sociedade. Quando Jesus Cristo multiplica os pães, no capítulo 14, vocês é quem devem dar aos pobres de comer. Não é o Império Romano que deve fazer isso. Não é César que deve fazer isso. Não é Herodes que deve fazer isso. Vocês é quem devem dar para esse povo de comer aquilo que vocês têm. E o que vocês têm? Apenas isso? Então dê isso, reparta com o outro. Meus irmãos, às vezes a igreja de Jesus Cristo é mais céu, fica tanto no céu, né? Tanto no céu, e a gente às vezes esquece que nosso trabalho é aqui na terra, com as pessoas que são necessitadas e que carecem de ajuda. Nós precisamos às vezes lembrar que a pregação do Evangelho ela é fundamental, da forma com que nós estamos falando aqui, mas ela também é fundamental quando a gente estende a mão para o outro, quando a gente consegue repartir para outra pessoa aquilo que Deus nos deu em abundância. E Jesus Cristo está ensinando aqui os discípulos de que eles eram a resposta para a sociedade. Nós somos a resposta para a sociedade. E Jesus aqui está sendo perseguido literalmente pela grande multidão. Jesus está cansado, os discípulos estão cansados, eles estão exaustos dessa caminhada com Jesus. E agora, verso 22 do capítulo 14, Jesus diz, Mateus diz para a gente, logo em seguida, o quê? Logo em seguida, a primeira multiplicação dos pães. Jesus, ele insistiu com os seus discípulos, ele ordenou aos seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para outro lado, no caso aqui, Nazaré. Enquanto ele fazia o quê? Ele despedia as multidões. Jesus está dizendo aos discípulos o seguinte, turma, vamos fazer o seguinte, vão para o outro lado do rio Tiberíades, vão lá para Nazaré, eu encontro vocês lá, estou vendo que a cara de vocês não está boa, estão cansados, também estou exausto, ainda eu tenho que fazer isso, eu tenho que liberar essa turma aqui, tenho que bater cartão aqui ainda, depois disso eu vou fazer aquilo que é fundamental para a minha vida, que é orar ao Senhor, é orar, ter comunhão com meu Pai. Mas até que isso aconteça, eu peço que vocês vão para o outro lado. Jesus Cristo tinha dado uma ordem aos seus discípulos, para que os seus discípulos fizessem o quê? Atravessassem o mar. E Jesus, então, está cuidando da multidão. Quando Jesus cuida da multidão, então, o texto vai dizer que, verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para o quê? Orar. Jesus sobe ao monte sozinho para orar. Jesus Cristo era uma pessoa de oração. Era um homem que orava. Era uma pessoa que tinha uma ligação direta com o Pai. Jesus, ele ensina aos seus discípulos a necessidade de orar. Mateus, quando escreve isso, o Espírito Santo, propositalmente, registra que Jesus Cristo, ele sobe ao monte para orar. E o mistério, e o segredo aqui não está no monte, não está no local que você faz isso. O mistério aqui, ou melhor, a graça, a bênção, o que o texto está nos dizendo é que nós precisamos, assim como Jesus, ter o nosso tempo de oração, apesar dos dias de trabalho árduos que temos. Às vezes a gente trabalha tanto, e a gente fala, Senhor, vai abrindo as portas das bênçãos aí, porque eu estou dormindo que eu não aguento mais. Jesus estava quebrado, meus irmãos. Jesus, ele estava quebrado. Jesus, ao final do seu expediente, mesmo assim, ele arrumava tempo para orar ao Senhor. Crente que não ora, não para em pé. Crente que não aproveita da palavra de Deus, não para em pé. Não há como nós sermos homens de Deus, mulheres de Deus, sem a prática da oração, sem termos intimidade com o Senhor, conversar com o Senhor. E eu gosto muito da ideia de orar em espírito, né?
Não que isso, necessariamente, tire a necessidade de a gente separar um período com qualidade com Deus, mas é você sair na rua orando e vigiando, e ir pagar a conta no supermercado atento, vigiando, né? Nós precisamos sempre estar em constante oração para que a gente não caia em tentação. E quando vem a palavra para que a gente não caia em tentação, o que vem na nossa mente caída? A questão de gênero, né? A questão sexual. Mas você pode cair em tentação, você sabe quando? Quando você xinga de palavra uma pessoa, caiu em tentação. Quando você deseja o mal para uma pessoa, caiu em tentação. Quando você buzina atrás de alguém só para provocar o motorista que está na frente, caiu em tentação. Pelas reações aqui, eu acho que o pastor está revelando algumas coisas aqui. Caiu em tentação. E por que nós caímos em tentação? Porque nós não oramos. Tinha um amigo no seminário que eu achei aquilo um absurdo, né? Mas cada um tem a sua dificuldade, eu tenho as minhas, mas como ele me disse, eu até ri, depois ele falou, você está rindo do quê, varão? Eu falei, da sua dificuldade, rapaz, não acredite que tem essa dificuldade. Tenho. Meus irmãos, ele virava outro homem quando ele entrava no carro. Era um outro homem. Ele falava que, pastor, eu acho que, pastor não, na época era seminarista, né? Haroldo, eu acho que tem um encosto na minha garagem, porque quando eu dou partida eu viro a cabeça. E eu saio buzinando atrás de todo mundo. E eu dou um trabalho terrível. E agora, o que você faz? Eu aprendi que antes de entrar no carro, lá na porta do carro eu tenho que orar. E além de dirigir, eu tenho que ir orando para o trabalho e orando para o seminário. Você sabe, rapaz, que está dando certo esse negócio? A oração, meus irmãos, ela pode curar os nossos corações de muitas coisas. E Jesus Cristo aqui está orando. Está cansado? Vai orar. Em nome de Jesus, que o cansaço passa. Está com dificuldade? Vai orar em nome de Jesus, para que o Senhor possa falar ao seu coração. Jesus Cristo, ele estava orando. Os discípulos de Jesus precisam necessariamente ter contato direto com a oração. Alta madrugada, ou melhor, verso 23 ainda. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Jesus orando. O Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus, ele olha o barquinho dos discípulos tendo dificuldades. Aqui em Mateus a gente lê o seguinte, no verso 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O barco já estava a mais ou menos 6 quilômetros de distância da margem do rio. E já era o quê? Alta madrugada, na quarta madrugada, na madrugadinha, ao que tudo indica aqui, 3 horas da manhã. Então você imagina um barquinho daquele, e o vento em cima do barquinho, e os discípulos sozinhos lá, e Jesus não está com eles no barco. E agora eles não sabem necessariamente onde é que está Jesus, e eles estão aqui apavorados, e o seu mestre não está com ele. E detalhe, Jesus é que pediu para que os discípulos entrassem no barco e fossem para outra margem. Ali havia uma ordem de Jesus. E uma segunda lição que eu acredito que nós podemos tirar do texto é que nem toda hora que Jesus pede para você fazer alguma coisa, vai ter um mar de flores para você poder pisar. Nem toda missão que Jesus Cristo te dá é uma missão que você vai com o vento soprando a seu favor. Nem toda hora que Jesus pede para que você faça alguma coisa, você vai olhar para a situação e vai considerar ela favorável. Às vezes, ao fazer a vontade do Senhor, você vai ter dificuldades e grandes dificuldades. Meus irmãos, que coisa linda é o Evangelho de Jesus, né? Quem criou aquele vento? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é aquela pessoa que faz chover? Quem é aquela pessoa que cerra o céu? Quem é a pessoa que faz com que a lua brilhe? Quem que faz com que as constelações girem? Quem faz fazer a terra girar em torno do sol? Quem são, meus irmãos? Essas pessoas, na verdade, não são pessoas, mas é a própria pessoa de Deus que faz isso. Jesus era a pessoa que proveu o vento para aqueles homens. O vento não veio sozinho do leste e foi para o sul.
Jesus, ele é o criador de todas as coisas. A palavra de Deus nos lembra que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, toda a criação foi feita por ele e para ele. E ele sabia que estava na agenda dos discípulos passar por aquela dificuldade. Interessante que foi Jesus que empurrou eles ladeira abaixo. Às vezes, Deus nos empurra ladeira abaixo, traz dificuldades na nossa vida, ou permite, a palavra você que escolhe, para que a gente possa exercer fé nele. Jesus queria o resultado final, verdadeiramente, esse aqui é o Filho de Deus. Nós hoje, pela graça do Senhor, terminamos o estudo do livro de Jó. E uma coisa que nós vemos claramente nos finais do capítulo, nos capítulos finais do livro de Jó, é que Deus não responde Jó sobre sua aflição. Jó está ali gemendo, por que isso está acontecendo na minha vida? E quando Deus se apresenta ali no capítulo 38, Deus não diz para Jó o seguinte: Jó, agora senta, toma uma aguinha, uma aguinha com açúcar, que agora eu vou explicar tudo para você, por que isso aconteceu na sua vida. Jó não tem esse tipo de resposta de Deus. Deus, na verdade, faz um monte de pergunta para Jó. Jó, você está questionando muito a sua situação? Eu que agora vou fazer perguntas. Onde é que você estava quando tudo isso aqui aconteceu, quando eu criei todas as coisas? Chega um determinado momento na vida de Jó, que Jó esquece dos questionamentos sobre a vida dele. Quando ele contempla o Senhor, ele diz o seguinte: ele entende que Deus é maior do que as suas próprias dores. Deus deseja que nós exerçamos fé nele. E às vezes Deus provoca situações na nossa vida para poder provar a nós. A palavra de Deus está cheia de exemplos. A palavra de Deus está cheia de exemplos. Jó é um deles, Abraão outro, o próprio apóstolo Paulo, os discípulos aqui, diante desse vento, diante desse momento difícil que eles estavam passando na vida dele. Alta madrugada, a pior hora da noite, alta madrugada, ao anoitecer, eles estavam ali sozinhos. Verso 25, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Verso 26, agora, de fato. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus irmãos, algo extraordinário aqui acontece, algo fora do normal, fora daquilo que a ciência poderia explicar, algo que vai contra a natureza. Quando Jesus Cristo vai ao encontro deles, durante esse momento de tempestade, Jesus Cristo, ele vai ao encontro deles andando sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Isso mostra que Jesus, ele controla todas as coisas, ele é o dono da natureza, é ele quem estabelece as leis, ele quem rompe as próprias leis da natureza que ele estabeleceu, porque as leis agora, elas são servas desse Senhor Jesus Cristo. Deus pode fazer todas as coisas de forma milagrosa na nossa vida. Sabe uma coisa que eu creio? Sou pastor batista da Gema, apesar de às vezes não parecer como eu digo, pode acreditar, eu sou pastor batista, tenho até a carteirinha de pastor batista. Mas eu creio que Deus faz milagres. Eu creio que Deus cura vidas. Eu creio que Deus faz cego enxergar. Ainda hoje mudo falar. Eu creio que Deus pode fazer todas as coisas. E é por isso que nós devemos orar pela cura das pessoas. A palavra de Deus nos diz isso, que a oração do justo, ela tem muito poder, a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Nós precisamos orar para que Deus cure a mãe do Lúcio, por que não? Por que não? Nós precisamos orar para que Jesus cure vida de pessoas. Nós precisamos curar, meus irmãos, para que Jesus Cristo tire as pessoas do vício, da prostituição. Eu me recordo até hoje, quando eu fui visitar um lar de recuperação, ali em Tapicerica da Serra, inclusive com valores cristãos, e aí eu conversando com um jovem lindo, um menino de 16 anos lindo, modelo, um moleque que qualquer menina certamente choraria por ele. E eu falei assim: rapaz, o que você está fazendo aqui? Está envolvido com que tipo de droga? Falei assim: não, pastor, eu sou viciado mesmo, um bocado de droga.
Mas, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Enquanto o senhor está aqui conversando comigo, eu estou pensando em como te matar. Em como acabar com a minha vida. Ou como fugir daqui para cometer algum tipo de crime. A minha cabeça, pastor, ela é movida pelo crime. Jesus pode mudar esse tipo de mente. Jesus pode todas as coisas. Nós temos um exemplo aqui na nossa igreja, louvado seja Deus, a própria vida do Nelson. Não que o Nelson tinha o desejo de matar ninguém, talvez só o pastor dele. Mas a gente tem exemplos na nossa igreja, meus irmãos, de que Deus levantou pessoas que estavam à beira da morte. Jesus, ele pode, milagrosamente, atender a necessidade do seu coração. Não havia nenhum barco ali na região. Não havia ninguém que pudesse ajudar os discípulos. Jesus, ele estava no monte, vendo o desespero dos seus discípulos. Mas ele vai até eles, e ele vai de forma milagrosa e sobrenatural. Lição número 3, Jesus pode, de forma milagrosa, sobrenatural, resolver o problema do seu coração, resolver as suas angústias, abrir a porta para você que está fechada hoje. Creia nisso. Jesus pode fazer isso na sua vida. E uma quarta lição que a gente tira do texto, diretamente, é olhar o texto e a gente vai ver que Mateus diz o seguinte: e Jesus se dirigiu a eles. Foi Jesus quem foi até eles, e não eles que foram até Jesus. Eu vos escolhi a vós, não foram vocês que me escolheram. Dá para entender isso? É difícil a gente entender que nós somos resultado da maravilhosa graça de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro e não é a gente que vai ao encontro dele. Então é o Senhor que vem ao nosso socorro. É o Senhor que nos busca, é Ele que nos tira das trevas. É Ele que muda o nosso coração, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar. É Ele quem cura as nossas dores e é Ele quem vem ao nosso socorro. É Deus quem visita o nosso coração, é Ele quem vem e se dirige até nós durante os momentos que nós temos de tempestade, durante os nossos momentos de angústia. E às vezes a gente é teimoso, a gente vai atrás do gerente do banco, me ajuda aí. A gente vai no vizinho, a gente vai em qualquer lugar, menos na presença do Senhor, para que Ele se dirija a nós, para poder resolver o nosso problema. Nenhum problema no gerente do banco. O pastor não está dizendo que você não pode ir. Vá ao médico, tome lá o seu remedinho para dor de cabeça, vá ao consultório, faça todas essas coisas, mas não negligencie a presença de Deus para poder resolver os problemas e as questões da sua alma e do seu coração, porque se Ele não quiser, não tem jeito. Não tem gerente, não tem médico, não tem ninguém que pode resolver a causa do seu coração. Jesus se dirige aos seus discípulos. Às vezes, Jesus está se dirigindo a nós, para que Ele possa resolver as nossas questões do coração. E às vezes a gente não está enxergando isso. Jesus foi aos seus discípulos. Verso 27. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Porque os discípulos achavam que Jesus Cristo fosse um fantasma, que a situação deles, apesar de ser ruim, poderia piorar. E Jesus Cristo diz a eles: coragem, sou eu. Não tenham medo. Bem-aventurado é aquele que escuta Jesus Cristo falar ao coração. Coragem, sou eu, não tenham medo. Verso 28, Jesus disse a Pedro, verso 28, Senhor, disse Pedro. E por que era Pedro? Porque ele tinha uma liderança natural nele, né? Ele era o primeiro a falar, era o primeiro a pegar a espada para cortar a orelha de quem entrasse no caminho de Jesus. Ele era o primeiro a responder as perguntas, seja errado ou seja certo. E a naturalidade da liderança de Pedro foi aos tempos sendo moldada. Meus irmãos, eu queria abrir um parênteses aqui. Pedro, ele era um tranqueiro, um
um crente problemático, turrão, chucro. Pedro se achava mais crente que todo mundo. Imagina, Jesus, que eu vou te negar. Essa turminha aí, ó, que nem vai para EBD, essa turma pode te negar. Eu não. Eu sou até dizimista. Eu não vou te negar de jeito nenhum. Quando apertou o cinto, quem que correu primeiro? Pedroca, desculpe. Apóstolo Pedro. Pedrão correu primeiro, deu tanto trabalho. Pedro foi chamado de Satanás por Jesus. Não que Satanás necessariamente tomasse conta de Pedro, mas ele estava dizendo para Pedro o seguinte: o que você está falando parte do diabo, rapaz. Passou vergonha toda hora Jesus Cristo chamando a atenção de Pedro na frente dos outros. Imagina isso, quando Pedro diz o seguinte: imagina que o Senhor vai lavar os meus pés, imagina. Aquela falsa humildade, né? E de novo na frente dos discípulos, Jesus Cristo chamando a atenção de Pedro, fazendo ele passar a vergonha de novo. Pedro, se não for desse jeito, não vai ser, não. Aí Pedro, não, Jesus, então é do seu jeito. Pedro era um cara difícil. Quando Jesus Cristo, meus irmãos, ressuscita, o Evangelho de João vai dizer para nós, Jesus chama Pedro na responsabilidade. E aí, rapaz? E aí? Ressuscitei, você falou que ia segurar a onda, você correu, e Jesus restaura a vida de Pedro. E nessa caminhada com Jesus, Pedro andando com ele, João estava um pouquinho mais à frente, e João, ao que tudo indica, era melhorzinho que Pedro. E Pedro está perguntando para Jesus o seguinte: Jesus, é o seguinte, eu já sei que você está falando da minha vida, como é que eu vou morrer, mas e aquele lá na frente? O que vai acontecer com ele? Pensa no juízo. Está falando com Jesus Cristo ressurreto e ainda está com invejinha do irmão do lado. Está com ciúminho de João. E Jesus, amorosamente, fala assim: Pedro, deixa que eu tomo conta da tua vida, da vida dele, eu também vou tomar conta. Toma conta você da sua vida. Mesmo depois de ver o Cristo ressurreto, Pedro ainda dava as suas mancadas. Mas sabe, meus irmãos, quando a gente entra no livro de Atos, Pedro vira um gigante. Não tem Spurgeon, não tem Billy Graham. Quando Pedro abre a boca, é 3.000 homens se convertendo a Cristo, é 5.000 homens se convertendo a Cristo. Aquele que vai entregar lá a parte da propriedade e, na verdade, mente na hora do ofertório, o Espírito Santo, através da vida de Pedro, age na vida daquela pessoa e mata o camarada. E Pedro tinha medo de todo mundo, né? Lembra lá que ele negou Jesus? Pedro agora está diante do Sinédrio dizendo: eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Jesus que vocês mataram, vocês que levaram para a cruz. E eu vou dizer o seguinte, hein? Se vocês não aceitarem Jesus, vai todo mundo para o inferno aqui. Porque vocês foram usados, inclusive, para isso. Pedro agora é um monstro. Por quê? Porque aprendeu com Jesus, caminhando com Ele, ouvindo Jesus, tendo humildade, permitindo que a palavra de Deus fizesse morada em seu coração. Esse foi o Pedro que depois, lá no final, ao que tudo indica, a tradição histórica diz que ele foi morto, crucificado, e ao que tudo indica, ele disse o seguinte: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. Morreu martirizado. Pedro. E aqui agora, esse mesmo Pedro, ele erra e ele acerta. Ele acerta quando ele diz para Jesus o seguinte: se é o Senhor, porque a pergunta era honesta, estava de noite, estava chovendo muito provavelmente, vento forte. Se é o Senhor, pede para que eu vá até ti. E Jesus fala o quê? Parte para cima, vem comigo, cai para dentro. E, meus irmãos, nessa hora, Pedro, ele sai do barco e ele anda sobre as águas. A gente só lembra que ele afundou, né? Mas depois de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Só ele teve essa experiência maravilhosa com o Senhor. Quando nós ouvimos a voz de Deus falar com a gente, podemos ir sem ter medo. Podemos pisar sobre as águas sem ter medo, porque Deus vai fazer com que nós tenhamos experiências sobrenaturais com Ele. O que Ele quer apenas que nós tenhamos fé. É a única coisa que Ele quer que a gente tenha fé.
E Pedro falou assim, então eu vou. E ele foi. Pedro caminhou. E ele foi ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. E eu fico imaginando se eu estivesse naquele barquinho, olhando Pedro andar. Certamente eu ia pegar Mateus, ou pegar João, ou sei lá qual discípulo, eu ia falar assim, também Jesus mandou ele ir, por isso que ele está andando. Certamente eu ia desenvolver algum tipo de invejinha ali de Pedro. Certamente eu ia colocar uma desculpa também, né? Ele que viu primeiro, se eu tivesse visto também, se eu soubesse, eu tinha ido antes também, ninguém me avisou. E Pedro foi, e os outros 11 ficaram ali no mar, ficaram no barco. Mas o texto vai dizer algo interessante, que quando Pedro ele olha o vento, quando Pedro olha as circunstâncias, o que acontece com ele? Pedro afunda. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, verso 29, e foi na direção de Jesus. Ele estava indo aonde? Na direção de Jesus. Estava indo na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Então Pedro, ele estava andando sobre as águas, até o momento em que ele estava com os olhos fitos em Jesus. Quando ele começou a olhar para o pastor Haroldo, quando ele começou a olhar para o corpo diaconal, quando ele começou a olhar para o Diego, quando ele começou a olhar para a Rosana, quando ele começou a olhar para outras coisas, o que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Assim é a nossa vida, meus irmãos. Enquanto, Juan, nós estamos com os olhos fitos em Jesus, a gente segue com Ele. Quando a gente começa a olhar em torno, as circunstâncias, a gente afunda. E a gente coloca a culpa em quem? No vento. A culpa de Pedro ter afundado não foi o vento, foi dele, porque ele tirou os olhos de Jesus Cristo. Meus irmãos, a palavra do Senhor é poderosa para nós que queremos ser os melhores discípulos de Jesus Cristo que nós podemos ser. Precisamos olhar para Cristo, precisamos olhar para Jesus, porque é Ele que salvou a nossa vida. Quando nós começamos a olhar os ventos, a circunstância, eu não posso fazer parte de igreja, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Dá um rolezinho lá no shopping. Melhor shopping aqui da América Latina, Shopping Aricanduva, está bombando. Mas a gente tem muita facilidade, às vezes, de gastar uma grana no shopping e tem muita dificuldade em ter comunhão com a igreja de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as circunstâncias, nós afundamos, nós entristecemos o nosso coração. O Espírito Santo de Deus ainda continua habitando em nosso coração, mas a gente faz aquilo que o apóstolo Paulo nos alerta. Nós vamos começando a apagar o Espírito Santo dentro da gente. E a gente só começa a ver coisa ruim do lado. Foi o que aconteceu com Pedro. Olhou para Jesus, foi para cima. Começou a olhar para o lado. O que acontece com Pedro? Pedro começa então a afundar. Uma lição aqui, eu perdi o número, eu acho que é a quarta, ou no máximo a quinta lição, mas receba, olhe para Cristo, amado. Igreja Batista de Central Itaquera, olhe para Jesus, para que você caminhe, para que você não perca a bênção que Deus quer para a sua vida, porque Pedro podia ser a pessoa que Mateus registrasse o seguinte, e Pedro andou com Jesus na água, e aí Pedro não ficou contente, ele começou a correr na água com Jesus, fazer corridinha. Jesus, 100 metros rasos, vamos ver quem chega primeiro. Não, Mateus não escreveu isso. Jesus podia ter brincado com Pedro ali de amarelinha em cima da água, mas não brincou. Mateus não registrou isso, que Pedro podia ir mais além. Podia ter brincado, podia ter chamado os outros 11 lá. E vocês aí, não vão vir também receber a bênção comigo, não? Imagina essa turma toda brincando, se regozijando na água. O vento
soprando, tempestade caindo, e os discípulos com Jesus, brincando, andando sobre as águas. E Pedro falou assim: sabe que eu gostei desse negócio? Nem vou mais pescar com barco. Imagina, meus irmãos, o que poderia ter acontecido com Pedro. Quantas bênçãos ainda ele poderia ter acontecido com ele naquele episódio. Mas ele experimentou só um pouquinho do sobrenatural do Senhor na sua vida. Só um pouquinho. Poderia ter experimentado mais. E por que não experimentou mais? Porque olhou para os lados, olhou para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o lado. Olhe para Jesus Cristo, porque Ele quer fazer muito mais na sua vida, quer te abençoar muito mais. E Jesus Cristo, então, ele escuta de Pedro as seguintes palavras: Jesus, salva-me, me ajuda, salva-me, me ajuda, Senhor. Eu acredito que se fosse qualquer um de nós, nós diríamos o seguinte: se vira. Se vira. Porque Jesus Cristo já havia ensinado a Pedro a andar sobre as águas. Acredito que se fosse qualquer um de nós, diria para Pedro o seguinte: engole o choro, tenha fé, seja crente, volte a andar sobre as águas. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele estende as mãos e tira Pedro ali daquele lugar onde ele estava. Verso 31. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Sabe, meus irmãos, para nós concluirmos a mensagem de hoje, eu queria apenas fazer uma única pergunta ao seu coração. Por que você duvida que Deus pode fazer mais na sua vida? Por que você duvida que Ele não vai abençoá-lo de forma sobrenatural? Pode ter passado o tempo que passou, você pode ter sofrido o que você sofreu. Não duvide, não seja uma pessoa de pequena fé, porque Deus vai fazer muito na sua vida, assim como fez na vida de Pedro. Mas Deus só pode operar no nosso coração se nós não duvidarmos que Ele vai fazer a obra. O instrumento pelo qual Deus trabalha é o instrumento da fé. Se nós duvidarmos, Deus não trabalha. Se nós colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor, Deus trabalha. Por que você duvida do Senhor? Sobre aquilo que aspira o seu coração. Será que as vontades do seu coração estão alinhadas com a vontade do Senhor? Não duvide. Deus quer fazer mais na sua vida. Não permita que as bênçãos do Senhor não cheguem à sua porta por conta da dúvida. Meus irmãos, tem acontecido coisa na minha vida pessoal que eu jamais imaginaria que poderia acontecer. Mas um dia eu resolvi acreditar no Senhor. E eu não sou exemplo para muita coisa não, apesar de ser pastor, pastor tem que ser exemplo, né? Mas às vezes eu não sou exemplo não. Preciso confessar que às vezes para algumas coisas eu sou até mau exemplo. Não estou aqui dizendo de mim. Mas vale a pena não duvidar do Senhor. Eu não duvido que Deus tem muita coisa boa para fazer na sua casa, na sua vida pessoal. Eu não duvido que Deus tem muita coisa para fazer na minha casa, na minha vida pessoal. Para fechar, agora de verdade, Igreja Batista em Itaquera, eu não tenho a mínima dúvida que Deus vai botar para quebrar nessa igreja aqui. E Deus vai pôr fogo nessa igreja, o fogo dele, aquecendo os nossos corações.
para que nós sejamos de fato uma igreja vibrante, amorosa, uma igreja discipuladora. Eu já vejo isso. Eu quero convidar a você também a não duvidar das bênçãos que Deus tem para essa igreja. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, ó Pai Santo, ó Deus, pelo testemunho da Tua palavra ao nosso coração. Pai, nós somos pessoas falhas e nós precisamos, ó Deus, através das dificuldades, através das tempestades, reconhecer que o Teu Filho verdadeiramente é o Teu Filho. Porque foi isso, ó Pai, que Jesus Cristo desejava produzir no coração dos discípulos durante essa caminhada, durante esse momento de turbulência que eles tiveram. Que eles reconhecessem que verdadeiramente Jesus Cristo era o Filho de Deus, ó Pai. Pai, eu te agradeço, ó Pai, porque nós, através do Teu Espírito Santo, nós podemos confessar que verdadeiramente nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Maomé, ó Pai, não é o Filho de Deus, ó Pai Santo. Buda não é o Filho de Deus, ó Pai Santo. Nenhuma autoridade governamental, ó Pai Santo, é o Filho de Deus. Nenhum pastor, ó Pai, nenhum papa. Não há nenhuma autoridade no mundo, ó Pai, que possa ser designada como Cristo, como Messias. E eu te agradeço, ó Pai. Nós estamos aqui hoje para confessar que o Seu Filho, Ele de fato é o Filho de Davi, o Messias, o Cristo, o ungido, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nos faz, ó Pai Santo, experimentar o sobrenatural, como Pedro experimentou, desde que nós tenhamos fé, desde que nós mantenhamos os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Abençoe a Tua igreja, Pai, que ela possa ter uma semana abençoada. Pai Santo, que, ó Deus, o Senhor possa dar resposta às orações que a Tua igreja colocou aqui. Pai Santo, que o Senhor possa abrir portas de emprego para a Tua igreja, que os resultados médicos, ó Pai Santo, possam ser a favor da Tua igreja, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar o coração abatido, ó Pai, tirar a dúvida daquele que tem dúvida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa dar alegria e esperança aos corações, ó Pai Santo, entristecidos, que já perderam a esperança da vida, Pai Santo. Volta, Pai Santo, a vivificar, através do Teu Espírito, ó Pai, a Tua vida nesses corações que estão cansados, ó Deus, e abatidos em nome do Teu Filho Jesus. Que as maravilhosas graças, ó Pai Santo, de Cristo, do Filho do Deus vivo, do Messias, ó Pai, que, ó Pai Santo, o amor que vem de Ti, nosso Abba Pai, nosso Paizinho querido, que as consolações, ó Pai, do Teu Espírito Santo, que habita, ó Pai Santo, na Tua igreja, seja com ela mesma, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Depois da equipe de louvor, nós estamos encerrando o nosso culto. Irmãos, enquanto nós vamos louvar, você pode trazer sua oferta, o seu dízimo e depositar aqui à frente, amém? Vamos colocar de pé?
semana a todos.